Olha, a multa dos políticos presos no mensalão foram pagas através da arrecadação pela internet. Algo assim bastante brasileiro, que é a vaquinha. Para falar desse assunto, nós convidamos aqui o advogado, Dr. Roberto Delmanto Júnior, que é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e também conselheiro da OAB. Roberto, muito obrigado pela gentileza, pela participação conosco. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Roberto, a forma pela qual essa vaquinha foi feita, de certa forma, ela atinge ou o Poder Judiciário ou a própria pena, dizendo, tá vendo só, olha só, vocês estão me multando, mas o povo está me mandando dinheirinho para que eu possa pagar a multa. Sem dúvida, Heródoto, o Poder Judiciário foi desafiado. Desafiado de uma forma democrática, mas ele foi desafiado. Porque não se pode negar que esse caso tem uma conotação política muito grande. Então, evidentemente que cada um pode doar dinheiro a quem quer que seja. Se eu me solidarizo com uma pessoa que eu gosto ou com um parente e ele tem uma dívida, mesmo que seja uma multa aplicada por uma autoridade pública, eu posso me solidarizar e emprestar um dinheiro a ele, até doar esse dinheiro. Mas no mensalão, a maneira como as coisas foram feitas, ou seja, com sites, com pessoas contribuindo pelo Brasil inteiro, isso de certa forma foi uma resposta política à decisão do Supremo Tribunal Federal. De certa forma, eu diria que foi uma desobediência civil moderna ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário foi desafiado e, em parte, ele foi derrotado. Foi derrotado, na sua opinião, né? Foi, porque... Só por causa da vaquinha ou por causa de outros episódios também? Não, a vaquinha foi um ícone, não é? Eu nunca vi algo parecido, acho que o Brasil nunca assistiu a algo parecido. E nós chegamos... que tem no mundo alguma coisa assim? Não existe, não existe, Heródoto. E assim, a resposta que se tem disso é o seguinte, pena de multa para político não tem efeito. Então, a conclusão que nós chegamos é que essa vaquinha, ele acabou com a pena de multa. Isto vai enaltecer, isto vai, ou seja, dar mais força para que os juízes apliquem penas de prisões mais rigorosas. Por quê? A pena, Heródoto, é personalíssima. Uma pena criminal só pode cumprir aquele que está sofrendo a sanção penal. Ou seja, daqui a pouco vão querer substituir uma pessoa que nem um pai ir para a cadeia no lugar do filho, ou algum apaixonado militante querer se colocar no lugar dos condenados. Eu fico preso por você, não é isso? Exatamente, fico preso no seu lugar. E evidentemente que isso não pode jamais acontecer. Na antiga Grécia, era possível, a família inteira sofria uma punição quando havia um crime. Era como se fosse amaldiçoada por inteiro, é uma vergonha. Na lei de execução penal, é proibida a punição coletiva, porque nas cadeias isso ainda existe. Ou seja, aquela coisa da professora de primário ou do ginásio. Quem fez isto? Quem botou taxinha na cadeira do Joãozinho? Aí todo mundo fica quieto. Se vocês ficarem quietos, todos vão perder o recreio. Aquela punição coletiva. Ou vão fazer 10 vezes a cópia da lição. 10 vezes a cópia da lição. Então, essa vaquinha, ela foi um desafio e foi mesmo. Foi, eu diria, um tapa com luva de pelica no judiciário. Não do Joaquim Barbosa? Não é na decisão do Pleno, do Supremo, né? Que todas. Agora, o judiciário vem sendo desafiado. Aliás, vem há muito tempo na nossa realidade. Mas essa questão da vaquinha, ela traz uma sensação incômoda, Heródoto. Por quê? Os outros condenados, digamos, lembre aquela secretária Mequetrefe? Sim. A secretária Mequetrefe certamente não terá uma vaquinha, a não ser um marido apaixonado, familiares, pessoas muito próximas. Mas se a secretária Mequetrefe, eu estou usando as palavras utilizadas pelo seu advogado, né? Sim. Claro que é uma questão retórica, mas claro, se ela fizer um site, certamente ela não vai ter o apoio que tiveram os políticos condenados. Então, assim, há uma disparidade... Imagine, por exemplo, o Marcola. Perfeito. Ele está preso lá e toma uma multa e o Marcola abre um site, tá certo ou não? E acha que os traficantes, o Estado inteiro, o PCC do Estado inteiro vai arrecadar dinheiro para o cara poder pagar a multa. Evidentemente que no caso aqui, nós presumimos toda a boa-fé daqueles que doam. Tem pessoas, inclusive senadores, pessoas de libada reputação que doaram alguns quantias menores, outros quantias maiores. Mas eu quero crer, sem dúvida nenhuma, que haverá absoluta transparência nesta lista de doadores. Por quê? Se aparecer alguma doação, por exemplo, vinda do exterior, de offshore, aí você já se coloca um sinal amarelo. Agora, uma lista como essa pode ser publicada? O público em geral pode tomar conhecimento ou é uma coisa privada? Não, é algo privado, dentro do sigilo fiscal daquele que recebe a doação.
mas ele deverá prestar suas contas à Receita Federal, se bem que doação é isenta, mas existe imposto estadual de inter vivos da questão de doação. Então, ele deverá prestar esclarecimentos aos impostos estadual e também no imposto de renda, porque é um aumento de patrimônio isento, mas ele precisa identificar para o imposto de renda quem é o doador. Doação anônima, eu acho que no caso seria algo bastante temerário para o próprio condenado. Imagine, Heródoto, se aparece um depósito de alguém ligado ao PCC. Pode acontecer. Lógico. Então, até para o próprio candidato, para o próprio condenado, ex-candidato, que recebe essas doações, você abrir na internet doação pública e, de repente, vem dinheiro de tráfico, vem dinheiro de crime organizado, você não sabe. Quer dizer, então, é um pouco temerário isso, aceitar dinheiro de todos. Daí, esta restrição, é perigoso esse negócio de abrir um site e aceitar doação. A gente não sabe de onde vem. Agora, Roberto, nessa questão, então, desse choque, então, que você diz no Poder Judiciário. Então, você veja, no primeiro momento, alguns são presos e levantam a mão, né, como se dissesse, nós somos prisioneiros políticos, porque esse gesto é um gesto, obviamente, ideológico. Sem dúvida, uma sem ideologia. dúvida. Não estou falando em contra nem a Claro, favor, é claro. um fato. O segundo é esse da doação. O terceiro é que alguns privilégios, alguns já foram flagrados, então nós mesmos acabamos de mostrar aí, para alguns deles. Quer dizer, isso não diz mais uma vez para mim, que sou um cidadão comum, que nós temos dois tipos de cidadão no país, o de primeira classe e segunda classe. Se você tiver primeira classe, você vai ter esses privilégios, vai ter vaquinha, vai ter isso, vai ter aquilo. Né? E nós que não somos, então, vamos ser colocados lá sem nenhum privilégio. Na verdade, essa questão do rigor penitenciário, né, sempre Porque ninguém quer que a existiu... pessoa fique amarrada como... claro. Está certo ou não? Mas, sem dúvida. ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. E daí a dificuldade dos diretores de presídio, porque se começa a ter privilégio dentro do presídio, se gera uma rebelião lá dentro. Sem dúvida. Então, os privilégios não devem ser concedidos, evidentemente. Aliás, o privilégio já é uma palavra antidemocrática. As pessoas são iguais, todos são iguais. E eles vão enfrentar o rigor. Eu não tenho dúvida que o rigor penitenciário é duro, viu, Heródoto? Mesmo no regime semiaberto, é cadeia. Sim. Agora, o que nós verificamos, não é que existe esse desafio que foi posto ao judiciário, nessa questão da vaquinha, que realmente... Porque o juiz, quando impõe uma multa, ele também valora a capacidade contributiva da pessoa. Você não pode aplicar a mesma multa por um sujeito que ganha R$1.000 por mês para aquele que ganha R$700 mil por mês. Quer dizer, a multa, o critério da pena de multa também leva em consideração o condenado. Agora, com essa vaquinha, acabou com a pena de multa. A pena de multa foi jogada às calengas. Pode pedir o que quiser. Pode pedir o que quiser. Quer dizer, 1 milhão, 2, 3, 4, 5. Isso dá uma sensação também de... incomoda, porque os políticos conseguem angariar com uma rapidez esses valores. Agora, precisa ter muito cuidado com a origem desses valores. Como você falou. Porque, por exemplo, se não tem pessoas aí que têm contratos com a União, empresários que têm contratos com o governo, que muitas vezes querem agradar o partido e daí começam a doar dinheiros. Quer dizer, é muito delicada esta questão da origem das doações. E o que me preocupa é que quando se coloca num site, sempre se poderá dizer, eu não sei quem doou. Se veio dinheiro sujo, eu sou vítima também. Quer dizer, é muito cômodo este modo de arrecadação. Ou seja, eu não sei como funcionou o site nesses casos. Sim. Quero crer que devam ter primeiro uma identificação de quem o faça, não é? E uma triagem, porque caso contrário tem que se devolver o dinheiro. É muito perigoso, Heródoto. Roberto, vamos continuar essa nossa conversa aqui um instantinho. Só um instantinho, por favor. A figura do Supremo, é o Supremo Tribunal Federal que realmente representa o Poder Judiciário? Olha, todos os órgãos do Poder Judiciário o representam. O juiz de primeiro grau representa o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, quer dizer, cada ministro, cada julgador e os jurados também representam o Poder Judiciário, quer dizer, são órgãos do Poder Judiciário. Agora, nós vivenciamos, né, Heródoto, com essa mudança do placar do Supremo, uma certa insegurança jurídica, porque nós tivemos uma condenação pelo crime de quadrilha, há pouco tempo. 2 ministros se aposentam, entram novos ministros, há aquela discussão toda sobre os embargos infringentes, se cabem, se não cabem. O ministro Celso de Mello, que é um dos ministros mais rigorosos nessa condenação por quadrilha urbano, admitiu, por um formalismo do seu entendimento constitucionalista, que caberia os embargos, e de repente o placar virou.
E a população tem essa sensação, quer dizer, é o Supremo corrigindo o próprio Supremo. Mas, evidentemente, que se fossem os mesmos ministros, muito provavelmente o placar não teria mudado. Porque é mais fácil, Heródoto, convencer um novo ministro que aquele que estava lá antes errou, do que convencer que o próprio ministro que decidiu antes e continua lá, errou e tem que rever a sua posição. Então, esta mudança de ministros, dentro das regras constitucionais, a nossa Constituição é assim, é a indicação da Presidência da República, tem a sabatina do Senado, é o sistema que foi adotado, permite esse arejamento, por um lado, do Supremo, gerando essas sensações de até uma insegurança jurídica. Porque se a instância máxima, 11 homens de inegável saber jurídico, de cultura, discutindo as entranhas do processo, por uma maioria, apertado ou não, mas decidiram que houve uma quadrilha, passado algum tempo, não, aquilo está errado, não existe mais a quadrilha. Então, eu digo que o PT saiu vitorioso, porque os reflexos políticos dessa decisão são muito fortes, porque não se poderá jamais agora dizer que uma quadrilha se instalou dentro do Palácio do Planalto. Verdade. Roberto, muito obrigado pela gentileza, viu? Obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu agradeço, Heródoto.